Essa página é do Daniel Sidman, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor para todos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, com cada um de vocês, um texto que falou muito ao meu coração, né? A história ali, um trecho da história de Amazias, que foi um dos reis de Judá. Lembrando que Israel, né, o antigo Israel, ele foi dividido em dois reinos, né? Ali, quando o filho de Salomão ele se tornou rei, o rei Roboão, devido ali até mesmo o cumprimento de uma palavra de Deus, a desobediência de Salomão, Deus já havia profetizado, né, determinado que o povo de Israel seria dividido. E aí houve a divisão, né, o reino do sul, que ficou conhecido como Judá, que era o povo, a tribo de Judá junto com a tribo de Benjamim e parte da tribo de Levi, e a tribo, no caso o reino do norte, que eram as outras 10 tribos de Israel. Ficou conhecido como Israel, né, o reino do norte, ou Samaria também. E no caso aí, voltando para o rei Amazias, que era o rei de Judá, que era o rei quando o reino de Israel foi dividido, durante um período aí, esse rei Amazias, ele reinou, né, o reino de Judá, que era Judá mais Benjamim, ok? Então, o rei Amazias, ele tinha 25 anos, né? Estou lendo aqui direto na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Bíblia do Homem. É só uma referência de Bíblia do Homem, porque ele tem muitos conselhos aí para homens, né? Para jovens, para pais de família, né? São mensagens que se aplicam a qualquer cristão, independente da sua faixa etária, independente do gênero aí, masculino ou feminino. Então, ele começou a reinar com 25 anos, né? Ele foi um rei que na palavra de Deus aqui diz que ele fez coisas que Deus aprova, mas ele não foi um rei que serviu a Deus de todo o coração, né? No versículo ali, versículo 2, ele deixa isso explícito, né? Mas não, ele fez o que Deus aprova, o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. E aí, ali, pulando já para o versículo 5, né? Tem um trecho bem interessante aqui, que deixou registrado aqui, que a Bíblia registrou, que o livro de 2 Crônicas, capítulo 25, registra no versículo 5, que diz assim: Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000, de 100, em todo o Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo, né? Eram homens já maduros, né? De 20 anos para cima, já prontos para a guerra. Atualmente aqui no Brasil, a partir de 18 anos, né? Os homens aí já são convocados aí para fazer o treinamento militar, né? Em Israel, o antigo Israel era a partir dos 20 anos. E também para tornar o exército ainda mais forte de Judá, o rei Amazias, ele também contratou naquela ocasião alguns soldados, né? Aí aqui na Bíblia diz, também contratou em Israel, né, no reino de cima, o reino do norte, das 10 tribos, o rei Amazias de Judá, contratou 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Né? Entretanto, continuando aqui no versículo 7, entretanto, um homem de Deus, né, um profeta de Deus, foi até ele, até o rei Amazias, e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que você vá e combata corajosamente contra algum exército inimigo, Deus o derrotará você diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus, só uma pausa aqui. Quando houve a separação do povo de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul continuou sendo reinado por reis que eram da linhagem do rei Davi, Salomão, Roboão, e por aí foram reis descendentes de Davi. Já o reino do norte era muito quebrado, né? Assim, eram reis diversos, né? Jeroboão, Jeú, deu de tudo ali. Não tinha uma linhagem definitiva.
foi muito trocado ali as linhagens. Tá? De tempos em tempos eram outros reis, outras linhagens, Acabe e etc. E devido a isso, também por isso, a idolatria era muito grande. O próprio Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, o primeiro rei do Reino do Norte, ele construiu um templo de adoração pagã na terra de Betel, exatamente porque ele temia que o povo de Israel, as 10 tribos do norte, o povo começasse a ir para Jerusalém para prestar culto no templo de Jerusalém, que ficava no Reino do Sul, em Judá. Então, Jeroboão, com medo de perder a fidelidade, a lealdade do povo e dos seus oficiais, ele pegou e construiu um templo pagão em Samaria para que o povo ali do Reino do Norte permanecesse no norte e não se deslocassem, né, 1 a 2 vezes ao ano ali para prestar culto a Deus no templo de Jerusalém. Então ele, por medo, fez isso. Então isso causou a queda de Israel, uma queda muito acelerada de abandono dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, de Jeová, né, dos ensinos do Velho Testamento. Né? Eles começaram a adorar muito rapidamente a deuses pagãos, deuses antigos, deuses que eram os mesmos deuses a quem o Senhor Deus havia expulsado aquelas nações quando Josué entrou com o povo de Israel na terra prometida. E o povo que estava ali foi expulso exatamente porque faziam sacrifícios a falsos deuses, Moloque, Baal, Azera, outros deuses. É interessante, inclusive, o nome dessa deusa, Azera. E tem um carro, né, de uma certa marca aí coreana que tem o nome de Azira, né? É um nome muito semelhante, é no mínimo curioso. Não parei para estudar para ver se existe uma ligação do porquê da marca ter colocado esse nome, né? Se tem a ver também com essa mesma deusa, né? Mas essa é uma deusa que causou uma grande desgraça no povo de Israel e também de Judá. Então, esse afastamento acelerado do povo do norte fez com que ele se tornasse um povo muito idólatra e contrário à palavra de Deus. O reino do sul também foi infiel, mas o reino de Judá ele demorou um pouco mais. Ele demorou mais tempo para se afastar de Deus. O povo de Judá, o reino do sul, que tinha Jerusalém, que tinha o templo de Jerusalém, volta e meia tinha um rei bom. Era até curioso a gente observar a história do antigo Israel, antigo Judá, de Israel antigo, né? Principalmente de Judá, que era assim, rei bom, às vezes Deus levantava um rei maravilhoso, como o rei Josias, o rei Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés, foi um péssimo rei. Tudo que o rei Ezequias fez, assim, de restaurar o templo de Jerusalém, destruir os templos pagãos, retirar pontos de adoração pagã nas esquinas, né, nos montes, em diversos locais em torno de Jerusalém, até mesmo em outras regiões ali de Judá, de todo o território, vinha um filho direto, assim, sabe? O pai morria por algum motivo, assim, é muito triste ver isso, né? Até uma lição para nós, para a gente aplicar para nossa vida, né? Que para os pais, né? Os homens e mulheres de Deus que têm filhos, como está a sua vida com o seu filho? A gente fala assim, puxa vida, Salomão foi um homem muito sábio. Assim, a gente tem que levar muito a sério como a gente conduz a nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, né, as esposas com o marido com a esposa, né? Principalmente o homem como cabeça do lar. Porque assim, ó, um exemplo, vou falar de Salomão, um homem, né, cheio do Espírito Santo, homem sábio, chegou a se desviar por um período, né, na história bíblica, ele chegou a se desviar por conta das 1000 mulheres que ele teve ali, muitas delas ali seduziam ele por um caminho tortuoso de adorar outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, o Senhor Jeová. E aí já começa aí, né? Puxa vida, mas é tão sábio, recebeu tanta sabedoria e comete uma loucura dessa, uma tolice dessa, de afastar Deus de toda a sabedoria, Deus que mais lhe abençoou, né? E assim, é um rei que parece que não dedicou tempo para aconselhar o filho dele, Roboão, né? Preparar um sucessor. Porque Roboão se mostrou extremamente inexperiente, né? Incapaz ali, imaturo. Ao invés dele dar ouvido aos homens anciãos, conselheiros do pai dele, não, ele deu ouvido para os amigos de infância que cresceram com ele, jovens, né, inexperientes.
Era amigo dele, eram amigos de Roboão, mas não tinham sabedoria dos conselheiros, né, do, do rei Salomão. Então o rei Salomão, né, pode-se concluir que ele foi equivocado, né, assim, foi descuidado, né, em preparar um sucessor, né, um filho que não tinha intimidade com Deus, não buscava de Deus sabedoria, né. Ali o texto bíblico fala que Roboão buscou o conselho dos sábios, ok, isso é bíblico, ter um conselho, né, em muitos conselhos a sabedoria, na multidão de conselheiros a sabedoria, mas acima do conselho humano é fundamental nós buscarmos a sabedoria de Deus, né, o que Deus tem para nos dizer acerca dos assuntos, um assunto tão importante como liderar uma nação. Salomão mesmo, quando ele se viu ali no desafio de liderar Israel e Deus ofereceu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse, ele pediu sabedoria, né? Ele falou com Deus, na intimidade, Deus se manifestou a ele e ele pediu sabedoria, porque ele sabia que ele não era bom o suficiente. Muitas passagens aí do trono que realmente foi catastrófico, né? Foi bem triste, né? Eu repetindo, Ezequias e o filho Manassés. Se dedique à obra de Deus, meu irmão. Se dedique para fechar as brechas, para que o maligno não venha ter direito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, né? Como aconteceu aí com diversos reis de Israel. O rei Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei para aquelas tropas israelitas? Ele respondeu, o profeta, o homem de Deus falou: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Olha, isso é lindo, né? Porque o rei Amazias, ele contratou 100 mil homens de Israel para fortalecer ainda mais o exército de Judá. O homem de Deus falou, olha, Deus não está com esse povo idólatra. O povo do norte, o povo de Israel, estava muito afastado de Deus. Judá estava assim, caía, levantava, infelizmente, né? Estava morno ali, aí aquecia, via um homem de Deus forte que buscava e erguia o povo, né? Levantava a fé da nação, levava a nação para a presença de Deus. Aí, infelizmente, o filho ou o neto ia lá, desfazia tudo e enchia de templo idólatra, né, de coisas horríveis e horrendas ali na nação. E depois o filho dele já é completamente diferente. E ficava assim, ó, uma coisa que a gente não pode ser, meu irmão, assim, ó. E é por isso que o homem de Deus falou assim, o Senhor não está com Israel. E o rei Amazias, puxa, mas já paguei eles 3,5 toneladas de prata. O profeta fala, não, rei, fica tranquilo, Deus pode te dar muito mais que isso. Olha que frase linda, né? De vez em quando a gente ouve isso, né? Por aí também. Fica tranquilo, Deus pode te dar muito mais. Deus pode fazer juízo em seu favor, guerrear a tua causa, repreender um ladrão, sabe? Tem alguém que tá te ameaçando, de repente vai roubar uma coisa sua, um celular. Fica tranquilo, irmão. Entrega, deixa levar. A gente tem que orar, clamar a proteção, né? Ser precavido, vigiar. Mas a pior das hipóteses, realmente alguém vai levar uma coisa que nos pertence, enfim, né, infelizmente, meu irmão, não perca a sua vida pelas coisas terrenas, não, sabe? Deus tem mais para você. Deus pode te dar muito mais. Zela pelo seu bom testemunho, zela pela santificação, né? Zela pela sua integridade, zela pela integridade da sua família, foge do laço. A Israel tinha laço. Infelizmente, naquela época, o Reino do Norte estava cheio de maldição, ligado com coisa errada, com um chifrudo, né? Tem que tomar cuidado com algumas palavras que eu falo aqui na plataforma, eu até falei algumas que eu não deveria, escapou aqui, mas é o que acontece também, se a gente for analisar com calma, acontece no nosso dia a dia, na nossa vida moderna, na vida de todo cristão, isso faz parte da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz, quem a gente está chamando para perto, porque Amazias estava chamando para perto um povo que estava sem a presença e sem a bênção de Deus. E às vezes a gente fica, né, meio carente, pode acontecer conosco, com você, e assim, ficar numa carência esperando ter alguém, um ombro amigo, um ombro humano. Mas às vezes Deus quer ter um pessoal contigo para que você dependa mais dele e fique menos dependente, menos apegado, né, ao ser humano, às pessoas. Não é deixar de amar a pessoa, não é isso, de deixar de amar o seu semelhante. Não é isso. Eu estou dizendo que Deus, por vezes, quer nos conduzir para uma vida de intimidade com Ele. Com Ele. Você e Ele. Confiar nele.
porque Ele pode te dar a sua vitória. Você não precisa de contratar, ficar dependendo de migalha. Às vezes tem pessoas que estão, muitos cristãos estão dependendo de migalha de Estado, e se muda o presidente, se muda a política, sabe? Entra em crise. Porque, não, porque meu candidato, porque é bolsa isso, bolsa aquilo. Isso não é sensato não, meu irmão. Você tem que depender das mãos de Deus. Trabalhar, arregaçar as mangas, sua blusa, sua camisa, ir para cima, trabalhar, estudar, se esforçar, ter dignidade. Não ficar dependendo de migalha de Estado. Não fique refém de gente que está debaixo de maldição. Senão a maldição vem sobre nós também, sobre você. Deus tem poder de dar a vitória e a derrota, então a gente precisa ter intimidade com esse Deus. O rei Amazias, ele dispensou, ele chegou lá nos soldados de Israel que estavam em Judá prestando serviço, e falou assim, muito obrigado, tá, pela disponibilidade de vocês. Não foram com essas palavras, estou só aqui exemplificando, tá? Vocês podem ler aí o texto de 2 Crônicas, capítulo 25, que fala aí, né, de maneira mais resumida. Eu estou aqui dizendo com as minhas palavras o que aconteceu, mas foi basicamente isso, tá? O rei Amazias liberou, dispensou os israelitas que tinham sido pagos com essas 3,5 toneladas de prata. E eles ficaram muito irados, né? É até curioso, né? Porque assim, eles foram pagos, continuaram com dinheiro, não iam mais correr o risco de que vai para uma guerra, é um risco, né, de perder a vida. Só que eles ficaram irados, porque queriam ir, né? Continuar lá em Judá e participar dos combates ali, eventuais combates. Dispensou eles, ficaram furiosos, foram embora, né, os israelitas. E Amazias, né, depois que os israelitas foram embora, ele criou coragem e foi atacar, né, uma nação inimiga ali de Edom. E o curioso é que assim, ele atacou, né, ali ele desviveu 10 mil e levou outros 10 mil para desviver de outra maneira. Né, 20 mil desvividos ali. E enquanto ele estava lá, né, nesse combate, nessa luta, né, o que aconteceu? Aqueles israelitas que foram dispensados, eles foram, né, ali enquanto Judá estava lá no combate naquela outra nação inimiga, aqueles soldados que foram dispensados, 100 mil, voltaram na ausência dos soldados de Judá e atacaram, né, algumas cidades ali, várias cidades, né, e desviveram 3 mil pessoas, né, que não eram soldados, e afinal os soldados de Judá estavam ausentes ali naquele momento. Mas a gente fala, caramba, mas puxa vida, como pode, né? Deus falou que ia estar com ele, que ele tem poder de dar vitória. Deu a vitória, mas olha o que aconteceu. O povo de Judá ficou ali desprovido da guarnição dos soldados ali e eles foram atacados. Só que a gente tem que olhar. Continuando no texto ali, ó, o texto fala que o exército de Judá foi lá no combate, venceu os inimigos, mas depois que terminou o combate ali, enquanto estavam ali saqueando os despojos, o que aconteceu? O rei Amazias, o que ele fez aqui, ó, no versículo 14? Amazias voltou, mudar a palavra aqui, mudou do combate dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhe queimou incenso. Olha isso. O rei de Judá, antes de ir para o combate, recebe a profecia de Deus, a bênção de Deus, que Deus vai dar a vitória. Ele, inclusive, ele até obedeceu, uma coisa positiva, que ele obedeceu a ordem de Deus, dispensou os israelitas, teve uma grande vitória. E aí, como pagamento para Deus, como um ato de retribuição para Deus, ele simplesmente pega os deuses lá da nação inimiga, aqueles respectivos deuses que não teve a capacidade de proteger aquela nação, aí ele pega e adora que ele toma os deuses, as imagens, e leva com ele e queima incenso em adoração àqueles deuses que não foram capazes de proteger aquela nação do poder do Deus a quem ele deveria servir, ou
né, se dizia servir o Deus de Israel, o Deus de Judá. É assim uma desconexão, assim, é uma loucura. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? É indescritível. Algumas coisas que acontecem na Bíblia assim, que a gente fica assim, não tem explicação. É insano. É um raciocínio de animalesco mesmo, sabe? Tem que ser um animal, um animal. Não tem um pingo de racionalidade para ter né, um pouco de noção, né? Ser um pouco razoável. Como pode, né? Alguém chegar, né, nesse estado, nesse nível, né? Sendo arrogante, é fato, né? Puxa vida. Deus deu a direção, prometeu a vitória. O Deus de Judá dá a vitória para ele. Ele retorna com os deuses pagãos para adorar em queima incenso. E não acaba por aí, não acaba por aí. Olha só como continua o texto. Né? Aí ele queimou, né, o incenso, né? Se prostrou diante daqueles deuses, queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias. E ele lhe enviou um profeta. Deus enviou um profeta para Amazias, que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, enquanto o profeta de Deus ainda falava, o rei o interrompeu e falou: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto. Pare, por que você quer ser morto? O rei falou para o profeta de Deus que estava ali instruindo o rei do erro que ele estava praticando, do absurdo, da idolatria, da traição contra Deus. Ele traiu a Deus na maior cara de pau. Foi um insulto. O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Se Deus te dá um conselho, meu irmão, minha irmã, se coloca de joelho e se rasga na presença de Deus, assim, ó, com o mais profundo arrependimento. Porque se Deus mandou uma mensagem é porque ainda existe uma esperança para você. A gente precisa levar muito a sério a palavra de Deus. Esse tipo de reação, de debochar da palavra de Deus, interromper o profeta, sabendo que é um homem de Deus, uma pessoa séria. Infelizmente estamos nos últimos dias, é o tempo do engano. O engano, fique muito alerta com o engano. Este é o tempo do engano, ministério do engano. É o tempo em que o engano mais vai prosperar. Então se apegue à palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. O que eu li aqui, a ovelha conhece a voz do seu pastor. O pastor Jesus. A palavra é dele. Ele é o pastor maior. Te passei a referência. Lê aí para ver se eu li tá certo mesmo ou se eu falei baboseira. Os cristãos da igreja de Bereia, chamado Bereanos, né? Inclusive existe uma igreja evangélica chamada Bereana. E uma coisa muito positiva na igreja lá de Bereia, lá do tempo de Paulo, é que eles, depois que acontecia a pregação, eles pegavam a referência bíblica e ia lá ver. Opa, pera aqui, viu? O apóstolo pegou isso, então deixa eu ver se está escrito isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Ah, tá certo, tá certo. É muito importante fazer isso, porque esse é o tempo do engano. Se você não tomar cuidado, você vai cair nesse tipo de erro aqui, ó, do Amazias. Fala com Deus aqui, daqui a pouco tá lá no pagode, daqui a pouco tá lá no funk, recebe uma bênção de Deus hoje, aí amanhã tá tomando entorpecente, tá, enfim, sabe, na vida torta, tá dando um olé nos outros aí, aplicando golpe, aí depois na semana seguinte tá tomando santa ceia. Como assim? Tem que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Esse texto bíblico tem muitos ensinos, muitas coisas, que parar por trechinho dá para ficar 30, 40 minutos em cada um deles. Eu espero que de alguma maneira você tenha aprendido algo de bom, algo de frutífero. Eu peço que, se porventura eu edifiquei em algo, acrescentei alguma coisa à sua fé, à sua vida, por favor, deixe o seu like, dá um hype aí para aumentar as visualizações. Se inscreve também, por gentileza. Indique para alguém, compartilhe o vídeo.
Eu também costumo deixar alguns produtos que eu já comprei, que me foram úteis e que eu gostei de ter adquirido no Mercado Livre ou algumas outras plataformas. Eu deixo aí na descrição. Se de repente você também achar interessante, tiver interesse, se for ser útil, aí você pode adquirir. Eu agradeço a atenção, que Deus te guie, te proteja, ilumine suas decisões, sua família, que o Senhor te guarde. Inclusive, eu quero orar com você. Vou orar contigo agora nesse momento para que Deus venha te guardar, te iluminar o entendimento, te dar sabedoria, para que você não venha cair em enganos e cometer loucuras, né, insanas, talvez através de maus conselhos. Eventualmente o rei Amazias ali, influenciado por outros capitães ou pela atitude de outros soldados, tenha seguido o exemplo deles. Aqui na Bíblia não entra em detalhes de tudo o que aconteceu em todas as circunstâncias. De qualquer maneira, isso não justifica o Amazias. Ele errou, ele teve uma experiência com Deus, Deus o direcionava e o guiava, e mesmo assim ele se rebelou. Então, que você não faça o mesmo, que nós não façamos o mesmo. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus venha libertar, salvar, acudir, perdoar os pecados, Pai, de cada homem, cada mulher, de cada criança, os adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que porventura, Pai Celeste, venham estar assistindo esse vídeo, Pai. Leva essa pessoa a amar o Senhor, Pai, ter forças, ânimo para ler a Tua Palavra diariamente, para orar diariamente, para Te louvar, Deus, para Te agradecer, Te engrandecer, Pai. Revela-te essa pessoa, Pai. Ajuda essa pessoa, Deus amado Pai, a amar a verdade, a justiça, o trabalho, o esforço, o sacrifício bem direcionado. Guarda e protege, Deus amado Pai, essa pessoa de todo mal, de tropeço, de inveja, de olho gordo, ou mal olhado, de tragédia. Guarda, Pai amado, protege com o Teu poder. Eu te peço que Tu venha iluminar essas vidas, essa vida, com o Teu poder, Pai. Abençoa, Deus, financeiramente, na saúde mental, financeira, espiritual, emocional. Guarda, Deus, ao ir, ao vir, ao entrar, ao sair, Pai Celeste. Protege e guarda ao sentar, ao se deitar, ao se levantar. Em nome do Senhor Jesus, te peço, conduze, Pai Celeste, cada um desses a Teu encontro de poder e salvação em tempo hábil para a salvação de suas almas. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus e amém. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.